Olá, estamos começando mais um Bom Dia Entrevistas e no dia 7 de abril é comemorado o Dia Mundial da Saúde. E nós queremos destacar a importância de cuidar da saúde e de cuidar do nosso bem-estar. E para falar um pouquinho sobre esse assunto, estamos recebendo no nosso estúdio hoje o Dr. Célio Fal, médico cardiologista. Seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. Obrigado, Marcelo. A saudação aos nossos ouvintes. Obrigado pela oportunidade numa temática extremamente importante. Dr. Célio, o Dia Mundial da Saúde ele é uma data muito significativa, principalmente para alertar as pessoas, né, sobre o cuidado com a saúde. Qual que é a sua visão sobre esse dia e como que ele pode contribuir para melhorar a conscientização da população com relação à prevenção e demais cuidados com a saúde? Então, Marcelo e nossos telespectadores, essa data ela serve, então, como tu bem colocaste, do momento de reflexão, de conscientização da nossa sociedade em relação aos benefícios, a importância de nós cuidarmos da nossa saúde. Eu tenho como certo, né, que o nosso maior patrimônio é a nossa saúde, né? Quem já passou por um momento de instabilidade da sua saúde, ou seja, que esteve doente, a própria pessoa, um familiar, um amigo, né, há de lembrar o quanto modifica a caminhada de vida da gente, né? Quer seja atrapalhando no trabalho ou interferindo no trabalho, interferindo na dinâmica da família, enfim. Quando a saúde se coloca à prova e aparece o oposto da saúde, que é a doença, tudo isso modifica. Então, esse é um momento de a gente refletir e de conscientização da nossa sociedade, no sentido de nós termos bem claro a importância do nosso maior patrimônio, que é a nossa saúde, o nosso bem-estar, né, o nosso equilíbrio, enfim, que nos deixa aptos a ter uma qualidade de vida melhor e adequada. E falando um pouquinho especificamente, né, sobre a saúde do coração, quais que são os principais fatores que podem afetar o nosso sistema cardiovascular e como que a gente pode prevenir as doenças cardíacas? A importância, né, Marcelo, da gente entrar nessa temática dos chamados fatores de risco para o aparecimento de doenças cardiovasculares, e sempre que a gente senta para conversar sobre saúde, sobre bem-estar, quase que obrigatoriamente a gente acaba indo um pouco em direção às doenças ou à saúde, à manutenção da saúde cardiovascular, evitando as doenças cardiovasculares. Por quê? Hoje é certo, né, as pesquisas, né, a própria Organização Mundial da Saúde, que é o órgão regulador, né, da saúde a nível mundial, a gente se familiarizou muito com a Organização Mundial da Saúde e, infelizmente, no momento da pandemia da Covid, ela nos mostra que a principal causa de morte da sociedade mundial são as doenças cardiovasculares, né? Especificamente o infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular encefálico, ou popularmente conhecido como derrame. Então, se são essas duas doenças, né, Marcelo e nossos telespectadores, que mais tiram a vida das pessoas, nós temos que entender quais os fatores ou quais as outras doenças ou quais as outras situações que expõem uma pessoa a esse risco de infarto e AVC. Certo, né, Marcelo? A principal causa de AVC e infarto é a hipertensão arterial. Então, vou falar como o primeiro fator que nós temos que enfrentar é a hipertensão arterial. Uma doença que atinge aproximadamente 30% da população brasileira, aproximadamente, muda um pouco de região para região. É uma doença com muito poucos sintomas, ou seja, é uma doença chamada silenciosa, né? Que muitas das vezes as pessoas não têm sintomas e, por conta de não ter sintomas, acabam não rotinizando uma consulta médica ou não rotinizando a verificação da pressão arterial. Então, é um fator que é um inimigo escondido aí que nós temos
e que a gente tem que começar a saber lidar com ele, que chama hipertensão arterial. De que maneira, né, Marcelo? Assim como a gente corta o cabelo, assim como a gente leva o carro para fazer revisão, para abastecer, olhar nível de óleo, água no radiador, enfim, a gente tem que também ter o hábito de verificar a pressão. Então, se nós temos na nossa família alguém que é portador da doença hipertensão, ou seja, tem pressão alta, nós temos que nos acostumar a periodicamente, não precisa olhar todo dia, mas periodicamente verificar a pressão. Então, esse é um fator que nos expõe a um risco maior de aparecimento das doenças cardíacas. Outro deles é o sobrepeso, a obesidade. Então, nós temos que, obrigatoriamente, sim, né, cuidar do sobrepeso com uma dieta de alimentação saudável, né, equilibrada. O sedentarismo, né, Marcelo, nós temos, varia muito de percentual nas comunidades do país todo, mas só para te ter uma ideia, assim, uma cidade que é muito movimentada, assim, com um ritmo de vida meio alucinante, que é São Paulo, aproximadamente 70% das pessoas do estado de São Paulo da cidade de São Paulo, desculpe, são sedentárias. Então, nós temos que enfrentar esse inimigo também, que é o sedentarismo, através da prática de exercício. Agora mesmo nós estávamos chegando aqui no estúdio, né, e a tua colega me convidou para subir e me convidou para vir de elevador. Eu disse, não, nós vamos de escada. Então, são simples coisas assim, né, Marcelo, que a gente pode fazer no dia a dia, né? Tem que ir na padaria buscar um pão, fica 3 quadras. Para que pegar o carro? Vamos a pé, né? Já é uma maneira. O que a gente preconiza hoje, né? 150 minutos de prática de exercício aeróbico por semana, ou seja, 5 vezes de 30 minutos. Caminhar, correr, nadar ou andar de bicicleta, que são exercícios aeróbicos bons, né? Então, além do controle da hipertensão, o enfrentamento do sedentarismo, controle do sobrepeso, né? O nosso inimigo é o tal do colesterol, né? Esse a gente tem que trabalhar com ele. É um fator de risco importante, mas eu gostaria de aproveitar essa oportunidade ímpar, né, de mostrar para os nossos ouvintes que o colesterol é um dos fatores. Por que eu falo isso? Porque às vezes os pacientes chegam no consultório, eles só querem saber do colesterol, mas o colesterol está bom, mas ele tem outros fatores. O colesterol está bom, mas a pressão não está boa. O colesterol está bom, mas ele está acima do peso. O colesterol está bom, mas ele está muito estressado. O colesterol está bom, mas ele não faz exercício físico. Então, não adianta a gente ter só o colesterol. É um conjunto, né? As doenças cardíacas, elas são multifatoriais. Então, o enfrentamento, basicamente, desses fatores, não podemos, né, jamais esquecer do tabagismo, né? Esse é um inimigo mortal, né? Assim, que ele está diretamente relacionado, diretamente linkado com o aparecimento das doenças cardíacas. Então, eu levanto esses cinco fatores assim, para que a gente consiga trabalhar. A hipertensão, o tabagismo, o sobrepeso, o estresse e o sedentarismo. E o colesterol alto, né? Então, isso que nós temos que trabalhar. Certo. E falando um pouquinho do estresse agora, né? É muito comum que cada vez mais a vida que a gente leva, que é bastante corrida, trabalho, família, tudo, as pessoas estão apresentando níveis mais altos de estresse, de ansiedade. Como que esse fator específico, né, do estresse, da ansiedade, pode afetar a saúde do coração e de que forma que a gente consegue gerenciar melhor? Porque eu acredito, o senhor pode nos confirmar, que o estresse, ele também pode piorar esses outros itens que o senhor comentou, né, na questão anterior. Com certeza, Marcelo. Muito bem colocado essa tua fala, né? Essa tua pergunta é excelente. Eu tenho um entendimento, e isso não é só da minha cabeça, isso quando a gente vai nos congressos, enfim, quando a gente lê os artigos, é uma relação muito direta da instabilização das doenças cardíacas, porque eu posso ser um hipertenso,
ter o meu colesterol controlado, mas a minha pressão está controlada, tudo está bem estabilizado. E aí eu passo por um momento de um estresse maior e aí desequilibra tudo, né? Mostrando isso que tu disseste. Então, o estresse, Marcelo, eu vou talvez ser um pouco ousado, tá? Mas eu acho que ele é o pior fator de risco para a saúde da gente. Quer seja a saúde cardiovascular, a saúde mental, do aparelho digestivo, enfim, né? Quando a gente está tenso, o intestino da gente não funciona, ou funciona demais. Então, o estresse ele desorganiza todo a nossa dinâmica, né? Toda a nossa fisiologia. O que é a fisiologia? É o funcionamento normal do nosso organismo. Quando você se estressa por algum fator, né, esse fisiologismo passa por uma patologia, ele passa a gerar doença. Então, o estresse, com certeza, Marcelo, ele está relacionado aí com a perda da qualidade de vida, com o desequilíbrio na nossa saúde, abrindo uma brecha, abrindo uma janela para o aparecimento das doenças. Realmente, o nosso grande inimigo chama-se estresse. E hoje, como tu colocasse, num mundo atribulado, um mundo inconstante, um mundo inseguro, instável, né? A gente procurar se cercar de fazer coisas que são agradáveis, conviver com pessoas agradáveis, né? Ler o jornal Bom Dia, como eu faço todas as manhãs às 6 da manhã, com um chimarrãozinho. 5h30 eu já ouço o barulho lá da gurizada, né, do entregador jogando o jornal na porta. São coisas agradáveis. Cada um tem aquilo que gosta. Não existe uma receita de bolo. As pessoas têm que fazer aquilo que são prazerosas, né? Tem gente que, por torcer para o Grêmio é prazeroso, já para mim, para o Rodrigo Finardi, não, né? Tem que obrigatoriamente torcer para o Colorado. Então, a gente tem que achar, né, Marcelo, alguma terapia própria, né? E aqui também, aproveitando essa oportunidade de quando a gente não consegue lidar sozinho com esses conflitos todos, procurar ajuda, né, dos psicólogos e dos psiquiatras que nos ajudam bastante. Além das mudanças, né, no estilo de vida, qual que é o papel das consultas médicas regulares? Fazer esse acompanhamento pode prevenir tanto doenças cardiovasculares como outras doenças, né? O senhor vê um aumento, né, da procura por atendimento hoje em dia, comparado a alguns anos, ou ainda a gente precisa, né, fazer com que as pessoas se conscientizem mais e procurem mais para fazer esses acompanhamentos e fazer essa prevenção? Perfeito. Ainda em off, né, antes de nós gravarmos aqui essa fala, eu estava comentando com os teus colegas que ontem, que na data de 2 de abril, para mim é um dia emblemático, que é quando eu comecei meu consultório médico aqui em Erechim, em 2 de abril de 1990. 35 anos já que a gente está tentando ajudar um pouco aí a nossa comunidade. E, realmente, quando eu cheguei, quando eu fiz a minha faculdade, minha formação como cardiologista e comecei a trabalhar aqui em Erechim, os nossos consultórios eram predominantemente curativos. As pessoas estavam doentes e elas procuravam o médico no consultório. Isso, graças a Deus, né? Isso é uma coisa extremamente positiva, que nós temos que comemorar isso e valorizar isso. Está modificando. Se nós tínhamos 100% doente que vinha no consultório, hoje nós temos meio a meio. 50% é os que não estavam bem e procuram o médico, mas 50% já estão nos procurando para continuarem bem e permanecerem bem. Então, realmente está se invertendo isso. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, unidade de saúde não existia, né? Tinha só um centro de saúde. Hoje nós temos em todas as comunidades de fora do centro da cidade, nos bairros, né, as UBSs, né, os agentes de saúde, os próprios planos de saúde trabalhando muito na prevenção, né? Eu falo aqui
de onde eu conheço de uma maneira bem profunda, que é a nossa Unimed, que tem um programa de saúde preventiva muito bom, fantástico, né? Fazendo consultas periódicas com um grupo de pessoas de maior risco. Então, se monitorou, se escolheu ou se diagnosticou aquelas pessoas com maior risco, e elas fazem periodicamente consultas, exercício físico, acompanhamento de nutrição, enfim, para preservar a saúde. Então, é importante, sim, o avanço da saúde pública e da saúde privada, no sentido de valorizar a prevenção, sim, está melhorando bastante, isso é uma coisa a se comemorar muito, né? Eu tenho um amigo, né, que é da área da saúde, e ele diz que nada é por acaso, ele usa seguidamente essa expressão. E infelizmente, com a pandemia da Covid, surgiu a telemedicina, ou foi mais utilizada a telemedicina. E hoje se continua muito utilizando isso. Ela é muito válida para os centros maiores, né, onde que há dificuldade de deslocamento, de sair do trabalho e ir até um consultório médico. Você pega São Paulo, por exemplo, para fazer 10 quilômetros, às vezes você demora 2 horas, dependendo do horário. Aqui a gente vai de um lugar para o outro, na nossa casa para a casa dos nossos pais, para o trabalho em 5 minutos, 10 minutos, né? Então, essas pessoas nos centros maiores, elas não têm essa acessibilidade como nós temos. Aí a telemedicina é uma ferramenta muito boa, né, para detectar alguma instabilidade da saúde, alguma anormalidade que possa ser um sinal de alerta. Então, sim, sabidamente a prevenção é melhor. Eu tenho uma frase, Marcelo, que eu sempre uso, né, que é muito melhor e mais barato cuidar da saúde do que cuidar da doença. Eu acredito que seja mais barato para todo mundo, né? Para o médico, para o plano de saúde e para o paciente, principalmente, né? Sem contar todos os outros benefícios, né? Exato, Marcelo, perfeito. Porque a gente não adoece sozinho. É claro que quando a gente está com uma gripe, eu estou com gripe, mas modifica toda a dinâmica da minha casa, né? Alguém vai ter que ficar mais por casa para me dar atenção, eu vou faltar ao trabalho, eu vou deixar de ir na URI da aula. Veja como impacta, né, Marcelo, na dinâmica da sociedade, não só do ambiente familiar, mas da dinâmica. A gente a gente vive em sociedade, é uma grande corrente. Quando rompe ou instabiliza um elo dessa corrente, ela reflete em todo o sistema. E para finalizar aqui o nosso encontro de hoje, né, o senhor gostaria de deixar alguma mensagem para o público, especialmente sobre esse Dia Mundial da Saúde? Olha, Marcelo, eu vou falar assim rapidamente algumas coisas, né? Novamente agradecendo então essa oportunidade, né? E dizer que eu ouvi essa semana de um pastor. Ele fez uma provocação que as pessoas fechassem os olhos e pensassem em 3 pessoas que são muito importantes na vida de cada um de nós, as pessoas que a gente mais ama, né? Aí ele deu um tempo e aí depois ele perguntou: quantos das pessoas que estavam assistindo essa fala dele, ouvindo ele, colocaram nessas 3 pessoas que elas mais gostam, que elas mais amam, elas mesmas? Ele alertou que a pessoa que a gente mais deve gostar somos de nós mesmos. E às vezes, Marcelo, muitas vezes a gente esquece de nós mesmos. Outro exemplo que eu cito no consultório, né, quando a gente vai viajar de avião, as comissárias, os comissários demonstram lá as regras de segurança, e eles falam: em caso de despressurização, cairão máscaras, primeiro coloque em si, para depois colocar nas outras pessoas. Não é um ato de egoísmo, é um ato de consciência. Então, nós temos que sim, Marcelo, estarmos voltados para a nossa saúde, porque só nós estando bem,
Só nós estando saudáveis é que nós vamos poder ajudar o próximo. Esse próximo são os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho. Então, obrigatoriamente, nós temos que estar bem. E eu estar bem significa se preocupar com a manutenção da saúde, não deixar a doença chegar. Mesmo sem sintomas, ter o hábito periódico de verificar a pressão, fazer exercício, controlar peso, tentar evitar fugir do estresse, periodicamente visitar lá o seu médico, né? Ter medidas, né, de manutenção da saúde. O que está muito em voga agora, e tem se estudado muito, né, Marcelo, aproveitar essa oportunidade, 2 itens que eu gostaria de deixar de alerta para os nossos ouvintes. A religiosidade, a espiritualidade, não quer dizer religiosidade, é espiritualidade, você busca a sua crença, cada um tem a sua crença. Tem que ter uma crença, tem que ter uma fé. A fé remove montanhas, essa frase é verdadeira. E a vacinação. Né? Infelizmente, nós passamos por um momento de muita instabilidade em relação ao conceito e à importância da vacinação. A vacinação, sim, ela é importante. A vacinação é importante. Tem que se vacinar. Né? E para terminar, Marcelo, eu deixo uma frase para os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, se não tens tempo de cuidar da saúde, trate de achar um tempo para cuidar da doença. Dr. Célio, muito obrigado pelas suas orientações. E para você que está nos assistindo, lembre-se de cuidar da sua saúde todos os dias do ano, não apenas nesse Dia Mundial da Saúde. Faça seus exames preventivos e cuide para não adoecer. Até a próxima.